Quem aqui que você precisa levantar a mão, que talvez ficou preso em algum lugar? Talvez uma prisão literal, numa cadeia, ou talvez como na minha infância, quando eu cometi uma infração, o meu pai me trancava no quarto e disse assim: você vai ficar aqui. Eu não sei qual é a sensação, mas a realidade é que cativeiro tem a ver com essa sensação de talvez sufocamento, é uma sensação de falta de liberdade, e cativeiro é um lugar de angústia, medo e desesperança. Cativeiro é essa sensação, não é algo literal, mas algo espiritual, de uma situação, um relacionamento, uma área onde você diz assim: eu quero parar de fazer, mas você não consegue. Olha, eu quero parar de me drogar, mas você não consegue. Eu quero parar de me masturbar, mas você não consegue. Eu quero parar de beber, mas você não consegue. Parece que não tem saída. Cativeiro é um lugar que você chega lá e fala assim: poxa, pastor, olha, é aquela coisa de Paulo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo compreender, porque todas as vezes eu venho no live, eu ouço uma palavra e eu falo: minha vida vai mudar, e não tem mudança. Cativeiro é isso. Cativeiro significa que ninguém vai lá por livre vontade. Ninguém quer estar no cativeiro. Eu não conheço ninguém que fala: eu quero estar preso, eu quero ir preso, eu quero ficar angustiado. As pessoas lutam para não ficar lá, mas elas são como que enredadas, elas são como que seduzidas e acabam sendo engolidas pelo pecado e permanecem num cativeiro espiritual da alma. Muita gente com depressão, muita gente, você que talvez fala: mas eu bebo porque é uma opção minha. É uma opção minha, mas lá no fundo a raiz é porque você está procurando um significado, você está procurando alegria, você quer ser pleno. Cativeiro, você só é levado para o cativeiro caso haja motivo. Eu brinquei, quando eu fazia alguma coisa, eu lembro que eu tinha 10 anos, e um dos crimes que eu cometi na minha infância é que eu entrei na onda de fazer exercício com 10 anos, gostava de jogar bola e tal, e meu pai estava pintando a casa e tinha tinta óleo. Quem já viu tinta óleo? E agora a cabeça da criança, eu tinha 12 anos na verdade, eu peguei um cabo de vassoura e coloquei naquele negócio e comecei e abriu a lata de tinta óleo e tomou conta de metade do meu corpo, e foi aquela bagunça. E por eu cometer uma infração, eu fui para um cativeiro, eu fui para um castigo. E a realidade, da mesma forma, só vai para o cativeiro quem dá lugar ao diabo. Nós só vamos para o cativeiro quando nós pecamos. Quando cometemos uma infração e damos um lugar a Satanás, ao diabo, nós vamos para o cativeiro. E no cativeiro existe monitoramento. Existem guardas que vigiam o local. Existem seres espirituais que estão de olho em você para não permitir a sua libertação. O que isso quer dizer? Uma palavra, você ficou ligado o tempo todo. Quando a palavra é pregada, parece que a sua mente vai para outro lugar. Você não consegue se concentrar. Talvez você fique ligadão num jogo de futebol muito chato. Mas na igreja, na palavra ou na célula, talvez há uma dificuldade, porque há demônios que cuidam para que você permaneça nesse estado de escravidão. Eles desejam que você experimente uma vida miserável. E vida miserável não é só quem está no crack do fundo do poço, mas é gente tudo certinho, que trabalha, que tem dinheiro, que tem carro, mas não tem esperança e não tem a alegria que vem de Jesus. É por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos... E cativeiro é um lugar que ninguém quer estar, mas ninguém consegue sair. Quem está no cativeiro, você não quer estar lá, você não consegue sair. Talvez você diz: olha, vou começar de novo. Talvez tem gente que se encontra numa área da vida aprisionada, mas não consegue se ver livre do pensamento. Talvez da bebida alcoólica, talvez da inveja, talvez da mentira. Eu não sei qual é a área que você está preso aqui. Eu não sei, talvez a falta de perdão, talvez a amargura, vícios, pecados que são grilhões. São áreas que você fala: está tranquilo, cara, eu faço o que eu quero. Essa área sexual, eu entro na internet porque eu quero, mas a realidade é que você não tem forças mais para dizer não. Você não consegue mais dizer não. E um cativeiro pode. Eu queria abrir essa mensagem dizendo: do ponto de vista espiritual, ser invisível. Sabe o que isso significa? Muitas pessoas estão num cativeiro e não sabem disso. Pode ser o cativeiro da religiosidade, ser evangélico, você pula, você ouve Fernandinho, você vai no show gospel, mas você está amarrado na religiosidade, você não conhece Jesus, sua vida não é transformada, é só exterior, é só capa, mas não tem mudança. Por isso, tem muita gente nesse lugar. Eu tenho convicção que aqui há gente. Quantas pessoas aqui são gente? Como a gente aqui, diga amém. Se é gente, não tem nenhum anjo, aqui tem alguém que é querubim. Porque no meio evangélico tem anjos, sabia? Tem igreja com o cara que fala línguas, ele dá raia, ele profetiza, ele é anjo, tudo, ele é anjo, ele é tudo. É demônio, é anjo,
menos gente. Aqui tem gente, e eu sei que tem pessoas que estão escravizadas na internet, não conseguem dizer não. Tem gente que está escravizada num relacionamento sexual, e aí talvez você diz: olha, eu amo a minha namorada, eu tenho sexo com ela, isso é um papo da religião, mas a realidade é que esse relacionamento é destrutivo, porque você não consegue confiar nela, você não consegue confiar nele, talvez há um sufocamento que é consequência disso, pessoas que estão se destruindo, e há muita gente que está talvez amarrada em inveja, disputa, maldade, julgamento, álcool, drogas, aborto, idolatria e tantas outras coisas. Mas a maior delas é o sexo. Você pode dizer: a maior delas é o sexo? É talvez a área que mais vicia, porque Deus criou o sexo. Você pode falar: Deus criou o sexo? Fala aí para quem está do seu lado: não foi o diabo que criou o sexo. Não foi o capeta, mas a realidade é que o sexo faz parte do mundo. Para tudo, a sociedade e a mídia usam o sexo. Até para vender pasta de dente, eu não sei por que cargas d'água precisa apresentar uma mulher muito bonita. Eu nunca vi um Tribufu fazer um comercial, desculpa a expressão. Alguém já viu? Então, Tribufu não vai vender. Moças lindíssimas, talvez esbeltas e quase nuas para vender, desde pastas de dentes a palitos de fósforos, a qualquer artigo, porque a realidade é que o sexo é um Deus. A nossa sociedade é seduzida pela questão e nós somos uma sociedade erotizada. Não é só o brasileiro, não. Vive, às vezes a gente fala uma coisinha de duplo sentido e todo mundo... É assim. Uma criança fala, um pastor prega. Duplo sentido, porque nós estamos com a cabeça cheias de sexo. E a verdade é que diz um pastor, o Malcolm Muggeridge, ele diz que o sexo é a religião do século XXI. Você pode falar: o sexo é a religião do século XXI? Agora, o grande problema é algo que, antes de dar alguns conselhos para você, é que o sexo ele não é ruim, foi Deus que criou. Glória a Deus. Quem é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus, que pode, biblicamente, se houver saúde no seu casamento, desfrutar dessa bênção sem culpa, sem consciência pesada, como um presente que Deus te deu. Sexo foi Deus que criou, mas a realidade é que muitos de nós achamos que o sexo é somente uma expressão física, química, é apenas que traz prazer, mas é muito mais do que isso. Sexo tem a ver com algo espiritual. Você pode dizer: sexo tem a ver com algo espiritual? Sabe o que isso quer dizer? Quando você tem relações sexuais com alguém, isso não é algo que só tem a ver com o corpo, que vai ficar naquela noite de sexta-feira. É algo que mexe e afeta o seu espírito e a sua alma. Tem muita gente que troca de parceiro e tem muitas relações sexuais. Talvez você não é nem evangélico e diz: olha, isso é papo de evangélico, eu não sou da igreja porque eu quero transar com todo mundo, porque eu sou de todo mundo e todo mundo não é de ninguém, e sexo é maravilhoso. Mas a grande realidade é que eu conheço pessoas, e quem está vivendo uma vida assim está com a alma se dissolvendo. Talvez você não quer sentir, você vai de uma cama para outra, mas quando você acorda de manhã, você muitas vezes, mesmo negando isso, você sente um lixo, não há paz, não há esperança, e você diz: mas por quê? Porque a realidade, Deus criou o sexo dentro de alguns limites espirituais, porque sexo é nitroglicerina. Você pode falar: sexo é nitroglicerina? Isso significa que, se você não manusear corretamente, vai explodir na sua cara e vai destruir a sua existência. Nós vivemos um tempo de uma geração criativa, inteligente, conectada, mas completamente disfuncional emocionalmente. Gente que não consegue ser feliz nos relacionamentos. Liga a televisão, você sabe disso, dentro da sua casa. Gente que está no quarto casamento e diz: agora vai. As consequências têm a ver com algo espiritual, que tem a ver com a manipulação do sexo. E essa palavra cativeiro não tem a ver só com sexo, mas o sexo é algo espiritual. Você pode falar: sexo é algo espiritual? Sexo afeta o seu espírito, porque ele não é só, tem gente, eu estou me masturando, afeta o espírito, afeta a consciência. Isso coloca diante de nós algo que você precisa entender, que sexo é uma experiência espiritual integral. Quando eu tenho relações sexuais com a minha esposa, entendo o que eu vou falar, é tão importante, tão espiritual, quando a gente cantar um louvor. Você sabia disso? Escandaliza-se nós que a gente escandaliza quando ouve uma palavra dessa. Porque o sexo talvez é algo sujo para nós, é algo pervertido, mas sexo é um ato espiritual, emocional. Por isso que a Bíblia diz que quando um homem se une uma mulher, eles serão uma só carne, eles são um. Há muitos jovens que talvez estão carregando pedaços de tantas pessoas. E eu quero dizer algo para você: o pecado é um senhor cruel. Você sabia disso? Jesus, ele abre essa palavra e ele está falando para evangélicos. Repita assim comigo: Jesus está falando para os evangélicos da época.
não é para não crente. Ele estava falando para os fariseus, e quando a gente ouve falar de fariseu, a gente não gosta, não é verdade? Você gostaria de ter um apelido chamado Rafael, seu fariseu? Você gostaria? Porque nós olhamos para os fariseus, talvez com uma cara desse bando safado que Jesus condenou, chamou de raça de víboras, mas eles não eram essa caricatura. Eles eram pessoas que amavam as Escrituras, conheciam as Escrituras, eram zelosos pela lei, mas na realidade eles começaram talvez esse exercício de conhecer a Bíblia, ou talvez o Pentateuco, ou a Torá, como a gente pode falar, não transformava a existência deles. Começou a ser um exercício religioso onde eles olhavam e diziam: olha, eu tenho a verdade, Rafael não tem. Eu faço isso, você não faz como eu. Você talvez está longe do reino dos céus. Eles atavam fardos tão grandes às pessoas que elas não conseguiam vir para uma igreja. Por isso que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Diga: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E Jesus, ele começa a falar assim: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, de verdade vocês vão ser meus discípulos, não gospels, não evangélicos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Jesus podia parar por aí, mas ele começa a dizer algo tão sério. E aí eles perguntam para Jesus, que é a pergunta que você está fazendo assim: Deus, nós somos crentes, somos evangélicos, eu sou batizado e nunca fomos escravos de ninguém, como é que você pode dizer que nós não somos livres? E aí vem a palavra, que eu quero talvez responder essa pergunta. Jesus diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando habitualmente, talvez uma área que você não consegue dizer não, você é escravo do pecado. E o pecado é um senhor cruel. Quanto mais você diz sim para ele, mais ele vai subjugar a sua vida, mais ele vai dominar você, mais você não terá vontade própria, estará num cativeiro espiritual. E fortaleza, que é o cativeiro, é isso que vai aparecer aqui. Fortaleza é um padrão habitual estabelecido de pensamento, de conduta, contra o que o indivíduo se vê virtualmente impotente para escolher ou agir. Ou seja, analisa a sua vida. Sabe o que é fortaleza? O que é cativeiro? É uma área que, por causa da mente e da sua ação, você olha e fala: eu não consigo, não tem jeito. Eu frequento mais há 3 anos, mas olha, eu estou crescendo, eu tenho Jesus, mas tem essa área específica que eu sou impotente para dizer não, pastor. Eu sou impotente para escolher. Eu não consigo, já tentei de tudo, já vim no apelo, eu vou domingo, eu vou de manhã, não tiver um apelo eu vou na célula, eu comprei livro, eu leio livro, mas há uma área na minha vida específica que eu não consigo dizer não. Talvez a sua oração, a oração de muitos de nós, é como a do salmista, no Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tira-me, ajuda-me, Senhor. Tem muita gente com um sorriso nos lábios, está pedindo ajuda ao Senhor. Tem muita gente aqui legal, gente crente, batizada, líder de célula, gente que talvez acima de qualquer suspeito, porque tem 2 extremos. Pode ser que você não é crente em Jesus, mas pode ser que você seja crente sincero, verdadeiro, mas está orando: ajuda a tirar minha vida disso, Jesus. Eu não consigo parar com esse hábito, eu preciso. Ou talvez você está no outro extremo, que é: eu não quero sair dessa vida, eu quero ficar do jeito que eu estou. Mas o que eu quero talvez responder é essa pergunta que está aqui. Olha aí a propaganda, ó a propaganda, para qualquer coisa. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Não é o retrato da nossa geração esse texto? Não é o retrato, gente. Gente legal, tem dinheiro, tem carro, tem a mulher que quiser, é só fazer assim. Mas a realidade é que isso não traz alegria. Você tem tudo isso, mas não tem satisfação, não tem plenitude. E a pergunta é essa que eu quero responder: como sair de um cativeiro? Pergunta aí para quem está do seu lado: como é que eu saio do cativeiro? Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus está te trazendo nesse 3º sábado, ou é a primeira vez, porque Ele deseja libertar você em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O propósito pleno de Jesus, pleno de Deus, é por isso que Ele morreu na cruz há 2000 anos atrás. Não é para fundar uma religião, mas é para libertar você, para trazer plenitude, para fazer com que você seja um ser humano pleno, alegre, feliz, restaurado em todas as áreas. Sabe qual que é o primeiro conselho? Como é que você faz? Vai aparecer aqui na tela, é esse que vai aparecer: creia no poder de Jesus para te libertar. Amém? Repita comigo:
Mais uma vez. Eu poderia parar essa mensagem e terminar aqui. Essa é a primeira e a principal conselho para que você seja livre. Uma área que você não consegue dizer não. Pode ser o ciúme obsessivo que você tem. E é algo que está atrapalhando o seu namoro, está atrapalhando o seu relacionamento. Ninguém sabe aqui do live que você é alguém obsessivo, compulsivo. Isso destrói. Você fica mandando WhatsApp para sua namorada todo tempo e é só ela não responder. Você quer saber com quem ela está. Isso sufoca o relacionamento. Talvez está acabando com o seu relacionamento, ou o contrário é verdadeiro. Eu quero dizer para você, o primeiro conselho é esse: creia no poder de Jesus para libertar você. A Bíblia vai dizendo: olha, se o Filho os libertar, vocês de fato serão. Se o Filho nos libertar, vocês serão livres. Sabe o que isso significa, gente? Livres é o nome do ministério aqui. Se o Filho nos libertar, vocês serão de fato livres. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Olha aqui para mim, você que talvez está tendo a tendência, o diabo não quer que você ouça essa palavra. Nós achamos que a mudança tem a ver o quê? De fora para dentro. Eu comecei a vir no lar, eu venho todos os sábados, estou frequentando uma célula, já é um caminho, estou começando a ler a Bíblia, eu estou fazendo algumas coisas exteriores e eu creio que eu vou parar, talvez com o meu vício de pornografia, com as drogas que eu estou usando, e talvez você não está no fundo do poço, você está sob controle, é só um tapa, é só uma picada, é só uma cheirada, e está sob controle. Você acha que está sob controle? A realidade é que tudo começa. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se você quer libertação, é de dentro para fora, em nome de Jesus. Sabe qual é o primeiro passo? É necessário nascer de novo. Necessário é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 6. Jesus se encontra com um grande mestre da religião que se chama Nicodemos. Ele fala: mestre, o que eu preciso? Jesus olha para ele e a palavra para você, jovem, que está aqui adulto: necessário vos é nascer de novo. Diga: necessário vos é nascer de novo. Olha aqui para mim, sabe o que isso significa? Eu e você precisamos de um milagre no nosso espírito. Diga amém. É no espírito. Não adianta você ouvir aqui: olha, passo 1, 2, 3, 4, 7 passos, vai na célula. Não é o primeiro passo esse. É por isso que você fala: pastor, eu estou 2 anos na igreja, eu me batizei, eu estou no CTM, mas o negócio não flui, não vai, porque você está começando errado. Você está começando de fora para dentro, de dentro para fora. É necessário mudar o seu interior, o seu espírito, as suas emoções, as suas inclinações. O espírito da gente precisa ganhar vida, ele está morto. Sem Jesus ele está morto. E é por isso que eu conheço tanta gente que frequenta a nossa igreja, que é sincera. Como você é sincero, eu quero mudar, eu não consigo. Eu quero parar, mas eu não consigo. Eu estou fazendo no meu lado, eu não consigo. Porque a realidade é que isso precisa começar no espírito, para que ele seja religado ao Pai, para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que essa transformação comece a ser de fora para dentro. Você precisa de uma mudança interior em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fale para quem está do seu lado: você precisa de uma mudança interior. E quem sabe quem é que pode mudar de dentro, que ninguém está vendo, nem você tem acesso. É somente Jesus Cristo de Nazaré que morreu naquela cruz. Quando você diz: Senhor, eu entrego a minha vida, eu me dou ao Senhor, muda, faz aquilo que eu não consigo fazer, que eu não consigo parar de ter relações sexuais, talvez com pessoas que eu nem mesmo conheço, ou talvez com a minha namorada. Isso está destruindo, eu não consigo parar de acessar a internet, eu não consigo controlar o meu temperamento. Muda a minha vida. Você precisa andar com Deus de uma maneira primeiro interior, que você começa dizendo sério que olha, eu vou mudar amanhã isso. É dentro, é necessário, é nascer de novo. Ele quer mudar a sua vida, porque o diabo faz o contrário, gente. O diabo, Deus quer mudar você de dentro para fora. O diabo começa de fora para dentro. Ele começa a tomar conta primeiro do seu corpo. Isso tem a ver com sexo, tem a ver com as drogas, tem a ver talvez com você se destruir. E aí esse domínio que começa fora vai para a sua mente. É por isso que tem gente que não consegue mais achar o que é certo e o que é errado. É tudo relativo. E aí vai para a sua vida espiritual. E a Bíblia começa a dizer que o espírito maligno quando sai de um homem, eu não estou falando de possessão, eu estou falando de cativeiro. Quando ele sai de um homem, porque oramos, porque pedimos a Deus, a Bíblia diz que ele vai embora, e aí ele diz e fala: olha, voltarei para a minha casa de onde eu saí. E a Bíblia diz que ele leva 7 Ele leva 7 espíritos com ele, e ele diz que quando ele volta para aquela casa,
ele acha aquela casa que é o símbolo da nossa vida varrida e adornada, e diz que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que não é oração de pastor, de líder de jovem, não é CTM, não é célula, essas coisas todas fazem parte do processo, não é isso. Quem é que pode libertar você? Jesus. Diga: Jesus, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Quantos são livres aqui? Digam glória a Deus. Pergunta aí para quem está do seu lado, ao invés de você conversar sobre outra coisa, você fala: você é livre? Você é? Para ouvir a mensagem, deixar o outro quieto e não ficar no celular agora? Você é livre. Você que diz: pastor, é só um tapa, é só uma cheirada. Você consegue a partir de hoje falar: a partir de hoje não vou me drogar mais, eu não sou nóia, eu sou uso com hobby. Você consegue? Você consegue dizer: a partir de hoje eu não vou beber mais, não vou trair minha namorada? Você consegue? Se você não consegue, você não é livre. Eu lembro que eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava na área de ferro e aço, na Bel Mineiro, quando eu estudei lá. E eu me lembro que eu não saía com a galera porque eu tinha tantos afazeres. Eu estudava na faculdade teológica, e aí um certo dia eu fui com eles, o pessoal bebendo, eu tomando uma Coca-Cola, e aí um amigo meu falou: Capro, eles chamavam de Capro, eu quero ser evangélico porque é igual você, porque eu quero ser livre, eu vejo que você não é livre, olha, a gente está bebendo. Eu falei: não, você está vendo essa cerveja que você está tomando? Se eu quiser, eu tomo. Se eu quiser, eu posso pegar e eu posso tomar, mas eu digo não. Está vendo o baseado que você fuma na noite, que eu sabia que ele fumava? Se eu quiser, você acende, eu fumo, mas eu escolho dizer não. Você consegue dizer não? Você consegue ficar sem beber no final de semana? Sabe a sua esposa que você trai, que você está traindo no fim de semana? Eu tenho minha noiva em Piracicaba, eu consigo dizer não para essas mulheres, eu consigo ser fiel a ela. Você consegue dizer não? E aí a minha pergunta para ele foi: então quem é livre? Eu ou você? Sou eu ou você? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer amém? Segundo conceito, sabe qual é que vai aparecer aqui na tela? Renuncie o seu envolvimento com o pecado. A segunda coisa: renuncie o seu envolvimento com o pecado nessa noite. Renuncie o seu envolvimento com o passado. Talvez você está caminhando com Jesus, mas o diabo vem pedir para você pagar uma conta da vida regressa, dizendo: ó, está vendo, você está preso, você está amarrado, olha, você é um adúltero, você é um pornógrafo, você é um mentiroso, essa é sua área fraca, você vai cair, você não vai conseguir se libertar. Você precisa renunciar ao seu passado no nome de Jesus e dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu conheci a verdade e hoje eu sou livre em Jesus. Diga glória a Deus. Jesus me libertou. Não importa o que você diga, não importa o que eu sinta, mas tem a ver com o que eu creio. Eu estou rompendo, eu digo não. Jesus pode mudar a sua vida, mas você precisa romper completamente com o pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, que não vamos ser tentados. Olha o que eu estou falando, somos imperfeitos. Você vai ser tentado, nós pecamos, nós continuamos errando, mas a verdade é que você precisa romper completamente. Olha aqui para mim, com o pecado, dizer: eu não quero mais. Diga: eu não quero mais. Agora, sabe por que nós não somos libertos, gente? De verdade, porque a gente ouve uma palavra como essa e a gente se despede do pecado como a gente se despede de um amiguinho e diz: eu espero um dia voltar e você. Aí a gente olha para o pecado e diz assim: tchau, você está me fazendo mal, mas com uma expectativa de um dia voltar a ter um relacionamento com ele, ter uma familiaridade. E o Tozer, a W. Tozer, um cristão, ele disse que aquela parcela, presta atenção, do nosso ser, que não crucificamos, pode até ser pequena, mas provavelmente vai ser o ponto de partida para muitos problemas e derrotas espirituais. Aquele pecadinho que você fala: pequeno. Eu acessava pornografia horas, agora uma vez por semana. Eu estava no crack, agora é só baseado, é só um pouquinho. E eu ia em algum lugar, não me lembro onde, que para você pular de um lugar, pular um abismo, quer dizer, tem um abismo aqui, vamos fazer. Obviamente você tem que fazer o quê? Pular um salto longo, e não dando 2 saltos pequenininhos. Se eu nem vou arriscar aqui, cara velho, se você fosse dar 2 pulinhos aqui, o que vai acontecer? 2 saltinhos. Eu me arrebentar nessa escada, eu ia cair no abismo. E assim tem que ser com o pecado. Você precisa romper de modo completo, não deixar abertura nenhuma. Não é passo pequenininho dizendo: tem muita gente aqui que eu escuto na minha célula, como pastor dizendo: devagar, calma, vai devagar comigo, pastor, vai devagar, que eu vou devagar, eu vou devagar, devagarinho, devagar. E esse devagar passa 10 anos, você está amarrado.
Por isso que a Bíblia vai colocando algo que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra. Sabe o que isso quer dizer? Você precisa entender que grandes pecados começam com pequenas concessões. Grandes pecados não tem a ver com pecador, não. Eu não conheço, talvez, o cara pegou a esposa e ele cortou o pescoço dela, esquartejou. Isso aqui não é trash, não acontece quase sempre isso. O cara matou, o cara deu um tiro no trânsito. Você acha que alguém acordou no belo dia e falou: hoje estou com uma vontade de matar alguém, vou matar. Aí eu acordei no belo dia e falei: estou com uma vontade de cortar o pescoço da minha esposa. Não. Um pecadinho, uma concessão, uma área, talvez algo que você não disse não, e aí para você há coisas que viram hábitos, e aí nós precisamos, todos nós, parar com aquela tendência, aquele ciclo. Sabe qual é o ciclo? Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, e peca de novo e confessa. Aí você fala: pastor, mas como assim? Não é para eu fazer isso? Eu aprendi na igreja. Não, o caminho é outro. É eu peco, eu confesso e eu resisto ao diabo. Eu peco, eu confesso e eu resisto para que haja libertação. E há áreas das nossas vidas que pessoas que estão aqui precisam procurar um outro irmão em Cristo. Precisa procurar uma célula, procurar o seu líder de jovens, o seu pastor, o seu líder de célula, se você está numa célula, e dizer: olha, ore por mim nessa área, porque eu estou começando o primeiro passo de tirar a máscara, porque eu sou pecador, porque todos somos pecadores, eu preciso de libertação. E Tiago 5,16 diz: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e você precisa, em nome de Jesus, fazer isso. Sabe como? Estar conectado com outras pessoas. Se você sair daqui, receber uma oração, chorar diante de Deus, Deus perdoará você. Porque a Bíblia diz: quando confessamos Ele perdoa, mas Ele não quer só perdoar você, Ele quer libertar e curar a sua alma, em nome de Jesus. Diga amém. Por isso, quando você sair, você vai receber o alívio de Deus. Nós vamos orar, mas o diabo vai falar assim para você: agora não precisa falar nada para ninguém nessa área, está tudo tranquilo, não confessa, não pede ajuda. Que vergonha você falar isso. E o resultado é que você não vai viver junto, integrado, curado e restaurado. Sabe qual que é o terceiro e penúltimo? É isso. Eu quero falar rapidamente. Troque as informações na sua mente. Troque as informações na sua mente. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Olha o anjinho ali. O diabinho, o anjinho falando. É o diabinho, e aí, por isso, renuncie nessa noite. Renuncie em nome de Jesus. Pensamentos que já estão aí na sua mente, falando: não vai dar certo, eu já tentei, já ouvi tanta mensagem no live sobre isso, as palavras têm sido nessa direção, dá certo para os outros, para mim não dá. Até que eu queria acreditar nisso, pastor, mas eu não consigo. Nós precisamos entender algo em nome de Jesus, que sabe, essa questão do sexo é algo que destrói. Você precisa mudar a sua mente. Não ouça o que a novela está falando, não ouça o que os seus sentidos estão falando, não ouça o que os seus pensamentos estão falando. Deus criou o sexo para que fosse algo tão especial entre você e aquela pessoa que Deus preparou, para que seja pleno, para que seja poderoso. Como diz o C.S. Lewis, o sexo é um grande rio, rico, profundo e bom, enquanto se mantiver dentro do seu canal apropriado. É como um rio. Tira as represas de um rio para você ver o que vai acontecer. Você sabe o que eu estou falando, João? Você sabe que uma geração de mulheres que se sentem com lixo, descartadas. Gente que talvez está o primeiro camarada que chega, ela está se entregando, porque talvez a sua estima está lá no fundo do poço, talvez a sua interioridade, a sua autoestima foi rasgada por um safado, foi talvez pisoteada, e você se entregou para ele, porque você o amava, ele dizia: olha, eu amo você, eu vou ficar com você, ele pisou em cima de você. Você precisa trocar as informações da sua mente em nome de Jesus. Sabe como? Presta atenção nisso que vai aparecer aqui, ó. Não é o que fazemos que nos liberta, é o que cremos. Diga isso. Você precisa começar a acreditar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Não importa, talvez a sua tendência, você precisa dizer: Deus, eu acredito, eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz: conhecereis a verdade me libertará. Você precisa, sabe, começar a fazer? Reprogramar o computador e formular a sua maneira de pensar. Sabe por que você só pensa em sexo? Porque você passa 5 horas na internet, na pornografia. Sabe por que você só fala mentira? Porque a sua mente só pensa mentira. Sabe por que só pensa em falta de perdão? Porque você só fica com fetiche com aquela pessoa dizendo: desgraçado, eu odeio ela.
Ela não está nem aí para você dizer, eu não gosto dela, ela vai estar no live, eu não vou. Ah, ela viajou, agora eu vou. Eu detesto. Você só pensa nisso. Você precisa mudar a sua mente, lendo a palavra de Deus, abrindo a sua mente, meditando a palavra de Deus e fazendo guerra espiritual nessa noite que nós vamos orar. Dizer assim, eu repreendo isso em nome de Jesus, eu rejeito em voz audível, você precisa falar. O diabo coloca uns pensamentos na sua cabeça que não são seus. Ele fala assim, olha, ele não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira, dizendo assim, olha, eu não consigo, esse negócio não é para mim, eu não consigo parar de pensar em pornografia, eu não consigo parar de fazer isso. E a Bíblia diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o cativeiro nessa noite em nome de Jesus. E aí ele continua dizendo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que você precisa fazer? Ele pensar na verdade, jogar o lixo fora, tomar uma decisão. Quando vier talvez o primeiro pensamento, você dizer, eu não aceito isso em nome de Jesus. Porque tem muita gente que vai acessar pornografia e ele fala assim, Deus, se o Senhor quiser me libertar, o Rodolfo Capra vai aparecer agora aqui no meu quarto, e eu tenho convicção que a luz vai acabar se o Senhor me der um desses dois sinais. Eu tenho certeza que o Senhor está me libertando. Sabe quando o Rodolfo Capra vai aparecer na sua casa? Nunca! Sabe quando vai acabar a força? Talvez nunca. E aí você vai olhar e vai falar, então Deus, o Senhor não quer me libertar, eu vou acessar a pornografia. E a gente faz isso com Deus. Porque Deus, eu orei, eu vou esperar aquele que seja um homem de Deus, um cara que tem aliança com o Senhor, mas não está aparecendo. O primeiro que aparecer, Senhor, se o Senhor tem que pedir, porque se aparecer é de Deus, aí aparece o que o diabo envia e você acha que é de Deus. Já viu aquela historinha do jovem que estava orando na igreja, na vigília do live, falando, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, e aí apareceu aquela mulher parecendo um tribufu. Senhor, muitos estão assim, orando, colocando resposta. Você está orando, falando, Deus, eu queria aquela ali, Senhor. É ela. Amado, troca a sua maneira de pensar. Sai da derrota em nome de Jesus. Não deixe o diabo falar no seu ouvido assim, falando, você não presta, você não vale nada, você é alguém que não consegue, você foi criado para ficar igual uma galinha, você é alguém que vai ficar andando em círculos, você não é um vencedor, você não experimentará essa vida que você ouve no púlpito. Para você não dá, você é um lixo, jogue fora e comece a mudar uma coisa, sabe? Seja consciente dos perigos do olhar. Todo pecado começa com os olhos. Todo pecado começa com aquela olhada que você dá assim, não é? Aí você aprendeu que olhar não é pecado. Eu aprendi na minha adolescência assim, a primeira olhada não é pecado, é a segunda. Então a primeira vamos olhar bastante. A gente está brincando, mas é os olhos. É os olhos. Às vezes eu sei que isso acontece, você está querendo ser puro, santo, restaurado e liberto. Você está no site da igreja, do live, e solta-se muitas vezes aqueles pop-ups que falam de sexo, convidando você, falando, venha, é para você, você não consegue dizer não. Por isso, pense na verdade, porque ele diz que conhecereis a verdade vos... E o último conselho, sabe qual que é esse, queridos? Ande no Espírito. Ande no Espírito de Deus. Receba Jesus. Faça guerra espiritual, diga eu quero romper. Eu não consigo, Jesus, dizer não, mas eu creio que a Bíblia diz que se o Filho me libertar, de verdade eu serei livre. Eu tomo posse dessa palavra nessa noite, eu recebo em nome de Jesus, eu quero parar com isso. Terceira coisa, reprogramamento. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estar na igreja, você tem que vir tudo que a igreja promover, gente. Tem que estar em vigília, você tem que ser um rato de igreja, um pior, rato duro, um pior de igreja, tem que estar, conferência action, tudo que tiver, eu quero estar na célula, eu quero mais de Deus, eu quero abrir meu coração. E último, ande no Espírito Santo, diga glória a Deus. Porque não adiantará nada esses passos se você não for cheio com o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível, sabe para quem? Para apóstolo, apostila, para quem está, não, para você, diga para quem está do seu lado, o Espírito está disponível a você. Ele está disponível a você, está disponível aí. Você só precisa se arrepender e pela fé dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço,
enche-me com o Espírito Santo, e tomar posse pela fé, não é pelo que você sente. O Espírito Santo vai transformar a sua vida. É isso que vai te ajudar a dizer não pelo pecado. Sabe por quê, gente? Eu não consigo vencer o pecado, você também não. Você fala, como? O Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos fortalece, nos fortifica. É por isso que eu fecho com esse texto. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Abram-se para o Espírito Santo. E sabe como isso tem a ver? Tem muita gente aqui que sabe por que está no cativeiro espiritual? Por causa de uma área que se chama perdão. Você precisa perdoar pessoas. Há muita gente que diz, pastor, eu não quero ficar, e eu tenho dificuldades, eu não quero estar amarrado pelo pecado, mas a brecha aberta para Satanás se chama perdão. Você fez tudo isso, fez tudo certinho, talvez não está acessando tanta pornografia, está se abrindo, mas parece que as coisas não fluem na sua vida, porque você precisa perdoar pessoas. A falta de perdão e a amargura está destruindo você. Talvez é um pai que te abandonou, talvez uma noiva que te abandonou próximo do casamento, ou talvez um noivo, talvez uma oportunidade, talvez um líder espiritual que machucou você. E eu quero orar por você nessa noite, enquanto a banda vai chegando aqui.